Olá, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para nós fazermos o nosso bate-papo. E, como sempre nós iniciamos, eu gostaria de pedir a todos que se concentrassem, que fechassem os seus olhos para que nós pudéssemos elevar o pensamento ao Mestre e agradecer por esta dádiva de estarmos presentes neste mundo, neste momento, aprendendo, pela dádiva de podermos ter contato com essa doutrina maravilhosa, o Espiritismo, que nos ensina a cada dia que devemos buscar o nosso autoconhecimento e superar as nossas próprias dificuldades, que não dependemos de ninguém para atingir os nossos objetivos e que sim, temos que dar sempre o primeiro passo em relação ao bem, nunca aguardando que as pessoas façam antes que a gente e nem justificando os nossos erros com os erros dos outros. Que assim seja. Hoje o assunto que nós vamos tratar é felicidade. Todo mundo deseja isso. No dicionário do Google, nós vemos que felicidade, deixa eu pegar aqui, felicidade, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Será que nós conseguimos realmente nesta situação, encarnados, de ter felicidade plena, um pensamento de alegria, um pensamento de satisfação o tempo todo? Será que nós conseguimos isso? Segundo Jesus, a felicidade não é deste mundo. Será que não conseguimos mesmo realmente nada de felicidade nesse mundo? As obras espíritas tratam o Evangelho, o Livro dos Espíritos, capítulos sobre a felicidade. Na questão número 922 do Livro dos Espíritos, foi perguntado por Kardec: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta dos Espíritos: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Dois pontos diferentes de felicidade, material e espiritual. E tem uma historinha muito interessante, que é a do homem que quebrava pedras. Ele trabalhava o dia todo no sol, quebrando pedras, quebrando pedras, quebrando pedras, e aquele calor e aquela situação muito cansativa. E tinha um homem que passava num elefante para supervisionar as obras. Ele olhou aquele homem que supervisionava as obras e pensou: Senhor, eu queria ser esse homem em cima desse elefante aí que supervisiona as obras. É só ficar sentado e ficar andando, o elefante carrega ele para lá e para cá. Aí o Senhor olhou para ele e falou: está bem, meu filho, que seja feita a sua vontade. E transformou ele no homem do elefante. E aí ele se sentava naquele elefante e ele ficava andando entre as pedreiras para ver o trabalho das pessoas, mas o sol era muito quente e ficar em cima daquele elefante o tempo todo para lá e para cá era muito cansativo. Aí ele pensou: Senhor, bom mesmo seria se eu fosse o sol, porque o sol ele aquece todos os lugares, ele consegue gerar calor para todas as pessoas, ele consegue fazer com que germine as plantas. Então eu gostaria muito de ser o seu sol é muito bom. Aí o Senhor olhou para ele e falou: meu filho, então que você seja o sol. E aí ele se tornou o sol. E ele esquentava para todo lado, mas de repente ele percebeu que nos dias nublados as nuvens impediam ele de poder exercer o seu calor sobre a terra. Elas atrapalhavam. Ah, Senhor, eu gostaria mesmo de ser as nuvens, porque as nuvens elas têm mais força, elas conseguem impedir com que os raios do sol cheguem até a terra. Eu gostaria muito de ser nuvem. Aí o Senhor então falou para ele: está bem, meu filho. Então a partir de hoje você será nuvem. E ele se tornou nuvem. Só que aí ele gostava de fazer chover, gostava de fazer cair a chuva sobre determinados locais. Mas ele percebeu que não conseguia fazer isso da maneira como ele gostava, porque o vento atrapalhava ele. O vento ficava levando ele para um lado, levando ele para o outro lado, e ele falou: Senhor, eu queria mesmo é ser o vento, porque ele consegue levar as nuvens para todos os lados, para onde ele quer, ele é muito mais forte do que as nuvens. Aí o Senhor olhou e falou: meu filho, então está bem, você será o vento.
E aí ele se tornou o vento, e ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele conseguia movimentar as coisas, ele conseguia gerar vendavais, ele conseguia balançar as árvores. Mas então ele se encontrou com uma rocha, uma montanha gigantesca, e aí ele percebeu que por mais força que ele exercesse, ele não conseguia movimentar. Aí ele falou, ah, Senhor, eu queria mesmo ser essa grande montanha de pedra, porque assim eu sou muito mais forte do que o vento, eu sou mais forte do que a nuvem, o sol não consegue fazer nada comigo. E o Senhor disse para ele, está bem, meu filho, então agora você vai se tornar esse monte de rocha. E ele ficou ali. Dali um pouquinho ele começou a ouvir um barulhinho com uma ferramenta batendo, e aí tinha alguém que pegava uma ferramenta e devagarinho ia lascando, arrancando pedaços dele. Aí ele falou, ó, Senhor, esse negócio de ser pedreiro aqui, ficar parado o tempo todo, não é bom não. Bom mesmo seria ser aquele cara que está ali agora, que está quebrando devagarinho, arrancando pedaços da pedreira. Aí o Senhor falou para ele, mas esse era exatamente você. Então, todos nós, com certeza, temos momentos na nossa vida, temos situações na nossa vida em que nós queremos mudar para alguma coisa. Sempre que algo nos desagrada, sempre que alguma coisa causa alguma dor, algum sofrimento para nós, nós queremos mudar essas coisas imediatamente. E nem sempre é possível a mudança. E aí nós acabamos encontrando uma situação que não gostamos, que se chama sofrimento. Todas as vezes que algo não consegue ficar do nosso agrado, da maneira como nós desejávamos, vem essa sensação ruim que nós chamamos de sofrimento e que se manifesta de diversas formas, se manifesta através de doenças, se manifesta através de incômodos psicológicos, incômodos emocionais, incômodos de relacionamento e um monte de outras coisas que não é aquilo que nós desejamos para nós. E elas tanto afetam o nosso lado material, como afetam também o nosso lado espiritual. Então, de acordo com o que disse o Espírito da Verdade para Kardec, a nossa felicidade ela vai estar vinculada com pontos da vida material e também com pontos da vida espiritual. Mas essa sensação, como disse a definição de felicidade, de plenitude, é muito difícil de ser alcançada, porque a nossa visão ainda é muito limitada. Os nossos desejos estão sempre vinculados a coisas que nós ainda não temos, e quando nós achamos que vamos adquirir aquilo, aquilo será o ponto para a gente da felicidade, na verdade nem sempre é aquilo que nós encontramos. Eu vou fazer um questionamento para vocês. Qual o nosso objetivo nesta encarnação? Evoluir ou ser feliz? Eu acredito que a maioria, da mesma forma que eu, acredita que nós estamos aqui para evoluir. Só que ao invés de nos esforçarmos diariamente para evoluir, nós nos esforçamos diariamente para ser felizes. Nós dedicamos muito mais tempo buscando essas felicidades, e essas felicidades que eu digo, eu diria que são pontos na nossa vida. Né? Nós lutamos para concluir o ensino fundamental agora, e aí conseguimos uma etapa, somos parcialmente felizes, aí lutamos para conseguir o ensino médio, depois lutamos por um diploma universitário e assim por diante. Cada um desses pontos nos traz uma certa felicidade, momentos felizes, mas não a plenitude da felicidade. A mesma coisa acontece na outra parte, dos relacionamentos. Encontramos um namorado, uma namorada, resolvemos compartilhar momentos com essa pessoa, resolvemos viver juntos, construímos uma família, e essa família também ela vai tendo diversos momentos que são momentos de felicidade. Nós temos a nossa vida profissional, onde nós queremos, escolhemos a nossa profissão, dentro da nossa profissão tentamos nos destacar, tentamos fazer o melhor, tentamos construir alguma coisa de bom, de belo, e assim nós vamos tendo momentos felizes na nossa vida. Quando você resolve se tornar um colaborador no centro espírita que você frequenta e você começa a se dedicar para tarefas que envolvem o bem-estar de outras pessoas, você faz palestras, você dá passes, você é um médium que permite a comunicação de irmãos já libertos do corpo, você trabalha no atendimento fraterno, auxiliando pessoas na evangelização. Então, quando você começa a se dedicar, nesses momentos você está buscando o seu caminho de evolução. E você percebe que buscar o seu caminho de evolução significa se doar. E se doando, você já não consegue mais dar a mesma atenção
para todas aquelas buscas que você tinha somente na parte da felicidade material. Quem é feliz? O que está em dificuldades ou a quem não falta nada? Nós encontramos pessoas felizes nas duas situações. Existem pessoas que não têm praticamente nem o suficiente para se alimentar durante o mês, não conseguem adquirir as roupas de melhor qualidade e nem roupas novas. Muitas vezes se utilizam de roupas que são doadas, alimentos que são doados, e ainda por cima muitas vezes nem a saúde não tem. Mas essas pessoas, se você conversar com elas, elas são felizes. Elas estão bem, a cada vez que elas têm uma refeição, para elas é um momento feliz, a cada vez que elas conseguem vestir uma roupa para se proteger do frio, é um momento feliz. E nós temos diversas pessoas que têm tudo, que nada lhes falta e têm até em excesso, têm até para esbanjar. E essas pessoas, muitas vezes, elas não são felizes. E lembrando sempre que Jesus disse, que nós não procurássemos guardar os tesouros da terra, mas que guardássemos os tesouros dos céus. Então, tanto na miséria quanto na fartura, na riqueza, nós podemos ou não podemos encontrar a felicidade, porque vai depender do nosso estado de espírito, da plenitude e que nós conseguimos alcançar através daquilo que nós já temos. Não é uma apologia à inércia. Então vamos ficar parados porque nós precisamos só de um pouquinho de arroz, feijão e ovo. Não é essa a ideia. Mas também não é você passar a encarnação inteira lutando simplesmente para ter mais e mais e mais. Crescer e ter mais são duas coisas diferentes. Crescer significa que você pode dedicar a sua vida, você pode dedicar o seu tempo a aprender, a se doar e transformar aquilo que você adquiriu em algo bom para você e para os outros. E ter mais não. Ter mais significa você se esforçar muito por um carro de 10 mil e depois por um carro de 50 mil e depois por um carro de 100 mil. De você se esforçar muito por uma casa, depois por uma casa de praia, depois por um sítio, depois por uma fazenda, de você de repente ter um jato particular, de você ter várias casas alugadas para te dar tranquilidade. Então, o ter, e veja bem que todas essas coisas você pode fazer de maneira honesta, de maneira a não prejudicar ninguém, você pode estar gerando até oportunidades para outras pessoas, gerando emprego, mas tudo isso, se você estiver fazendo simplesmente buscando esse lado material, a tranquilidade material, que não tem nada de errado também, é muito bom nós buscarmos a tranquilidade material, mas se esse somente foi o seu objetivo, infelizmente você não encontrará essa felicidade plena. Talvez encontre temporariamente aqui, mas não será a felicidade plena, porque nós não permaneceremos aqui. Nós ficaremos aqui durante um período diferente para cada um de nós, mas depois retornaremos para o nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será pedido. E eu já usei várias vezes nas palestras essa terminologia, porque todos nós, eu sempre digo, todos nós temos alguma coisa sempre a mais. Esse a mais que nós temos, para que nós nos esforçamos para conseguir? Você se esforça, você não tinha profissão, se esforçou para ser um ajudante de pedreiro, você se tornou um pedreiro. Qual o objetivo de você se tornar um pedreiro, um mestre de obras? Você quer ganhar cada vez mais dinheiro, você quer obter cada vez mais poder, ou você quer também construir casas melhores, ou você quer construir casas onde as pessoas e as famílias se sintam felizes, se sintam aconchegantes. Você quer construir casas onde as pessoas percebam que as casas foram construídas de maneira firme, de maneira barata, isso é muito importante para nós, o custo, de maneira funcional. Então, se nós desejamos usar aquilo que nós temos em benefício do nosso próximo, se nós queremos usar tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento para tornar a vida das pessoas melhores, então, com certeza, já estamos trilhando um caminho de felicidade. Porque quando nós nos dedicamos para o bem de outras pessoas, é muito mais fácil nós encontrarmos o caminho da felicidade do que quando nós pensamos somente em nós mesmos. Cada vez que nós atingimos determinados pontos da nossa vida, traz uma certa felicidade, mas nós já queremos um outro, porque estamos em
um constante processo de evolução. Necessitamos estar constantemente em processo de evolução. E a única forma de evoluir é sempre buscar coisas novas, é sempre ter novos objetivos. Mas esses objetivos, eles não podem estar vinculados somente à admiração das pessoas, ao poder que essas posições podem trazer, ao valor financeiro que essas coisas podem trazer para nós. Então, essas coisas todas elas podem e virão, com certeza, mas elas não podem ser o objetivo maior. Com certeza, aquele que descobrir um remédio que elimine o coronavírus por completo e que salve vidas, ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas se ele estiver fazendo isso só com o objetivo de ganhar dinheiro, se ele estiver fazendo isso simplesmente para ficar milionário, ele vai causar um bem muito grande e vai haver algum valor para ele. Mas, infelizmente, em virtude do egoísmo de só fazer pelo dinheiro, isso também não trará o ganho total que ele poderia ter. Então, nós precisamos prestar muita atenção do porquê nós nos movemos diariamente dentro das atividades que nós escolhemos. E isso vale para qualquer atividade humana que nós desejarmos, né? Porque tudo na nossa vida é necessário. Nós precisamos da pessoa que recolhe o lixo, embora nós não valorizemos muito essa profissão, mas nós precisamos da pessoa que recolhe o lixo, como nós precisamos do cientista que está lá se esforçando para conseguir essa vacina que nós não conseguimos até agora, ou esse remédio que nós não conseguimos até agora. Todos os dois são importantes. Então, todos nós somos importantes. Então, cada um de nós é preciso ver qual o objetivo do trabalho que você está fazendo, da sua parcela de colaboração perante a sociedade. E tudo isso que está aqui, hoje, nós conseguimos tornar o planeta mais confortável para nós. Nós conseguimos aprender sobre o clima, nós conseguimos aprender sobre tantas coisas que fazem com que a nossa vida se torne mais segura, mais saudável. Mas, ao mesmo tempo, se nós nos esforçarmos somente para fazer essas coisas esperando os aplausos ou esperando o ganho financeiro, fatalmente nós não encontraremos a felicidade. Porque tudo isso vai ser esquecido, uma hora tudo isso vai passar. Então, nós precisamos criar, nós precisamos lutar pelos valores verdadeiros. Os valores de sentimentos nobres, os valores de conceitos que façam com que nós possamos crescer espiritualmente e não apenas materialmente. Então, damos a nossa contribuição material, mas o nosso objetivo é o crescimento espiritual. Se nós analisarmos na história, algumas das pessoas, alguns espíritos, né, enquanto encarnados, que nós nos lembramos deles, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele fez a faculdade de medicina. Para conseguir a faculdade de medicina, né, como nós vimos no filme, na história dele, ele teve que se esforçar para poder pagar as suas mensalidades, dando aulas. Ele foi também uma pessoa que trabalhou na vida pública. Então, ao mesmo tempo em que ele fez todas essas coisas materiais, em nenhum momento ele fez só pelo fato de se enriquecer, pelo fato de crescer em status e em poder financeiro. Ele praticamente não tinha nada, ele perdeu tudo que ele tinha, ele doou o próprio anel para uma pessoa comprar uma receita. Então, a vida dele e o conhecimento que ele adquiriu, ele transformou totalmente em benefício do próximo, em auxílio ao próximo. Nós temos outro exemplo de Eurípides Barçanufo, que também foi um grande vulto e um homem que lutou, que se esforçou para crescer, para aprender, lutou para adquirir conhecimento, mas não para guardar para si ou para enriquecimento próprio. Ele lutou para que todo esse conhecimento se transformasse em bem-estar das pessoas. Nós temos outro exemplo também de Chico Xavier, que fez um trabalho grandioso dentro da doutrina espírita, mas em momento algum ele deixou de exercer a sua atividade diária para poder obter o seu próprio sustento, para obter o seu ganho material que ele tinha necessidade. Então, nós podemos encontrar com certeza a felicidade, embora se diga assim que a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos sim encontrar a felicidade neste mundo, desde que nós acompanhemos, vamos dizer assim, cada fase mental em que nós estivermos. Então, hoje, na condição em que nós nos encontramos, cada etapa evolutiva, nós teremos novos conhecimentos, novos valores.
Então, se nós, como observadores, viajarmos até a floresta, aprendemos a linguagem dos nativos, e nós perguntarmos para eles qual seria a maior felicidade para eles, o que traria uma maior alegria, eles vão nos dizer algumas coisas. Cada um de vocês pode imaginar o que quiser. Se nós andarmos um pouco mais numa vila, onde já existam casas, onde já tem a energia elétrica, e nós perguntarmos para as pessoas dali o que traria a felicidade para eles, o que traria a alegria, com certeza vai ser diferente daquilo que os nativos diriam, os índios. E se nós andarmos um pouco mais nas grandes cidades, nas cidades que já têm muito mais tecnologia, onde você já tem trens, metrôs, aviões, helicópteros, drones, e internet, todas essas coisas, se nós perguntarmos para as pessoas o que traria felicidade para elas, já serão coisas diferentes. Então, quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, ele não quer dizer que a felicidade não existe. Ele quer dizer que a verdadeira felicidade nós não temos nem ideia de como ela seja. Mas não significa que nós não teremos algum tipo de felicidade nesse meio do caminho. Não significa que algumas dessas conquistas que nós fizemos, elas não nos trarão nenhuma felicidade. Com certeza elas trarão felicidade. Eu acredito, que Chico Xavier, que Eurípides Barçanufo, que Bezerra de Menezes, quando eles chegaram no plano espiritual, devem ter ficado felizes de ver quantos os foram receber, porque eles haviam ajudado e eles nem sabiam quem eram. Tem uma historinha que o pessoal conta, e eu não sei se é verdade, não sei se ela é verdadeira, mas ela é muito boa para ilustrar palestras, que Bezerra de Menezes ele recebeu uma mensagem de Nossa Senhora dizendo que por todo o trabalho que ele fez, por toda a dedicação que ele tinha aos seres humanos, o amor que ele tinha ao próximo, ele havia adquirido a oportunidade de subir um degrau na escala evolutiva e poder habitar lugares mais elevados. E diz a história que Bezerra de Menezes mandou uma mensagem de volta para Nossa Senhora e ele pedia 1000 desculpas para ela, mas ele não poderia aceitar aquela promoção, vamos dizer assim. Ele não poderia aceitar aquela promoção porque enquanto existisse uma pessoa, um irmão dele, sofrendo com dificuldades aqui na Terra, ele não poderia ser feliz em outro lugar. Então, muitas vezes, a nossa felicidade não está realmente nas coisas que nós temos, que nós ganhamos, que nós obtemos para nós. Mas, às vezes, a nossa felicidade está em você obter as coisas para os outros. Você fazer com que a outra pessoa pudesse obter uma coisa que ela não conseguiria. O professor Clóvis de Barros tem uma palestra que ele fala sobre isso, sobre a verdadeira felicidade, e ele diz exatamente isso, que um dos ápices da nossa felicidade é quando você consegue fazer com que uma pessoa obtenha algo, que você consiga que ela obtenha algo que de nenhuma outra forma ela conseguiria. Você conseguir fazer alguma coisa por alguém que ela sozinha não conseguiria atingir, conseguir aquilo lá. Então, a nossa felicidade, muitas vezes, ela não está naquilo que nós obtemos para nós, mas muitas vezes ela está naquilo que você obtém para os outros. E nós somos felizes através dos nossos filhos, nós somos felizes através dos nossos pais, nós somos felizes através dos nossos amigos. Quando nós conseguimos lutar para que as pessoas consigam também atingir aquilo que elas têm necessidade, isso pode nos trazer também uma felicidade interna. E quanto mais você deixar de se preocupar com você, quanto mais você se desligar de você e quanto mais você se dedicar ao próximo, com certeza você vai ficar mais próximo da felicidade plena. Tem uma historinha do Chico também, que eles falam que ele ganhou um relógio caríssimo. E ele foi visitar uma senhora num bairro pobre, lá de Minas Gerais, e quando ele chegou lá, ele perguntou para ela: minha irmã, e os remédios? Você está tomando os remédios direitinho, do jeito que o médico passou? E ela falou: ai, Chico, eu não consigo, porque eu não tenho relógio, eu não acerto a hora de tomar o remédio. Aí o Chico pegou aquele relógio caríssimo que ele ganhou e simplesmente entregou esse relógio para essa senhora, porque ela precisava tomar os remédios no horário.
aquela senhora que não tinha dinheiro para comprar o remédio que o Bezerra de Menezes tinha receitado, ele também não tinha mais nenhum dinheiro no bolso, e ele pegou o anel dele de formatura e ele deu o anel para que ela pudesse comprar o remédio. Então, isso é o momento em que nós aprendemos a nos dedicar aos outros. É quando nós percebemos que qual o valor daquele relógio, qual o valor daquele anel, qual o valor de qualquer coisa material que nós temos, se essa coisa puder salvar uma vida, se puder trazer um pouco de alegria para alguém, a sua blusa de frio, que você tem tantas blusas de frio. Será que quando nós estamos passando na rua e vemos alguém tremendo, alguém que está morando na rua e que com certeza vai passar muito frio, se nós passarmos um friozinho só, dali de onde nós encontramos essa pessoa e doamos a nossa blusa, e passamos um friozinho até a nossa casa, será que isso vai fazer mal para nós? Ou será que não vai trazer um calor interno dentro do nosso coração? Aquela sensação de alegria de você ter feito algo por outra pessoa? E um detalhe, é muito importante não nos esquecermos que quando nós fizermos as coisas por outras pessoas, fatalmente muitas dessas pessoas, elas vão nos esquecer, vão ser ingratas conosco, e isso não importa. Nenhum valor tem a parte do que elas fazem. Não tem valor nenhum o reconhecimento, não tem valor nenhum o agradecimento. Nós temos que fazer simplesmente porque é o certo. Então, se nós buscarmos o máximo possível nos dedicar ao nosso próximo, e o nosso próximo, não podemos esquecer que são todas as pessoas. É no nosso trabalho, é na nossa família, no nosso centro espírita, nos outros templos religiosos que existem, nas outras empresas, os seus concorrentes, todos eles são nossos próximos. E se nós procurarmos lutar em todas as nossas atividades para fazer sempre o bem, para fazer sempre o certo, nós vamos ter aquela parte que disse no Livro dos Espíritos, a felicidade moral, que é aquela que você tem a consciência tranquila de que tudo aquilo que você fez da maneira correta, da maneira ética, de maneira a não prejudicar de forma alguma o seu semelhante. Então, reflitamos nisso, estudemos um pouco mais o Evangelho, reflitamos muito mais sobre nós mesmos, façamos essa nossa tão necessária reforma íntima, busquemos o autoconhecimento, saber exatamente o que nós somos, como nós somos, e nos esforçarmos para lapidar em nós todos esses sentimentos inferiores ainda que, através dos séculos e através dos hábitos, nós repetimos sem querer, nos arrependemos logo em seguida, mas continuamos repetindo. Então, vamos lutar para conseguir tirar isso de dentro de nós e conseguirmos encontrar a felicidade plena e trabalhar nesta encarnação para não perder esta oportunidade. Eu quero agora, então, agradecer a todos por terem me ouvido, e eu convido a todos para que nós possamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e nunca lembrar de Jesus pregado naquela cruz, sofrendo tantas humilhações, sem ter feito nada de errado, mas que possamos lembrar do Mestre, nos ensinando, nos dando a maior lição, que é o exemplo de vida que Ele nos deu, acreditando em cada um de nós, e mesmo no último momento dizendo ao Pai, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Graças ao trabalho do Mestre, aos seus exemplos, hoje nós começamos a trilhar um caminho melhor. Sabemos que ainda estamos apenas um degrau acima dos selvagens, mas quanta coisa nós já podemos fazer com esse pequeno degrau que nós subimos. Se nós nos esforçarmos mais, se nós lutarmos mais, com certeza o próximo degrau será ainda muito melhor do que esse. E que o Pai Celestial nos ajude para que nós possamos conquistar esse degrau. Assim seja.